Eu gostaria de pedir aos irmãos, a Igreja do Senhor, que abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40, nós vamos ler do versículo 12 em diante. Amém? Isaías, capítulo 40, uma leitura longa, do versículo 12 em diante. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nessa letra, nesta passagem, porque ao lê-la, uma mensagem tão objetiva que poderíamos fechar a Bíblia e sairmos daqui com uma mensagem impactante em nossos corações. E você puder ficar de pé, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Vamos ler? Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisas que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artifício funde a imagem, e os ouvidos a cobre de ouro, os ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai os olhos, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma só vem a faltar.
Por quê? Pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pai Santo que estás nos céus, aqui está a tua palavra. Que palavra maravilhosa, que mostra que Israel tem um Deus incomparável, que olha por eles. Por mais que Deus use o seu poder para a condenação, Ele também age como bom pastor para a nossa salvação. O Senhor renova as forças da fé. O Senhor restaura os nossos corações. E na sua grandeza, Ele mostra a forma como Ele conduz a história, porque Ele reina, Ele está no seu lugar, no alto e sublime trono. Mesmo que muitos possam perguntar, onde está Deus? Fala conosco nesta noite, Jesus, que possamos compreender um pouco mais a respeito de Deus. Que o Teu Santo Espírito nos inspire, através dessa palavra, a sermos cristãos com uma fé mais substancial, renovados, revigorados pelo Espírito de Deus, e possamos viver uma vida de milagres, de comunhão, com um coração quebrantado e contrito, e uma vida para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, assim diz Isaías. Subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Versículo 31. Esse versículo, como toda essa passagem que nós lemos, ele... Ixi, deu um PT aqui. Ele nos traz um consolo muito grande, um renovo e um fortalecimento na fé, porque nós começamos aqui a entender e a compreender a grandeza do Deus que nós servimos. E muitas vezes nós vivenciamos uma vida como se Ele não fosse esse Deus grandão que Ele é. Esse Deus tão maravilhoso. Porque negligenciamos a nossa fé e o nosso entendimento. E não só os ateus, mas até cristãos hoje estão questionando onde está Deus. Diante da minha aflição, do meu sofrimento ou das catástrofes. Onde está Deus? Essa é uma pergunta que já está atravessando os séculos. Que na época do iluminismo, nos séculos passados, grandes filósofos e homens de renome questionaram e fizeram essa pergunta: onde está Deus? Existe realmente um Deus? Quantas pessoas hoje, irmãos, nas suas crises emocionais, as suas crises espirituais, mesmo conhecendo as Sagradas Escrituras, também não têm perguntado, onde está Deus? Às vezes nós ouvimos isso, em um momento talvez de desabafo, de sofrimento. Onde está Deus, pastor?
É uma pergunta que atravessa séculos. É uma pergunta que está no subconsciente ou no consciente de muitos. Mas, queridos, a história, quando você atravessa essa história e vai observando essa história, a condução dessa história, os grandes homens, os grandes pensadores, nós entendemos que existe Deus, existe um Deus maravilhoso. E a resposta mais eloquente que nós poderíamos dar a esses pensadores, esses ateus convictos, é dizer para estes: olhem para a criação de Deus. Não é isso que o salmista diz? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, as respostas mais eloquentes que a humanidade já recebeu não vêm de livros, de templos e nem de filosofias, mas vêm da própria criação. É Deus, irmãos, que explica Ele, né? Então nós entendemos que desde o primeiro átomo, né, desde a galáxia mais distante, né, nós percebemos que o universo e toda essa criação é um sermão de Deus. Você começa a olhar essa harmonia no universo. Alguém vai dizer: pastor, mas e o Big Bang? E a grande explosão? Se houve, foi para criar, né, um ambiente de destruição. Já viu o que é uma grande explosão? Não é isso? Queima, destrói. Mas nós temos a clara consciência e conhecimento de que se houve, não estou dizendo que houve, há um Deus que colocou ordem, que ordenou que as próprias estrelas, a qual Ele conhece pelo seu nome, e respondem a Ele. Ele colocou tudo no seu devido lugar. Então você pode perceber que a órbita da Terra, né, e os planetas que estão em órbita, eles não se colidem, porque há um controle de Deus, um governo de Deus, alguém que dirige o universo, a história, que dirige a sua igreja, que dirige as nossas vidas. Esse Deus grandão que se importa com os pequeninos. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo ousou afirmar, né, de ir além. Ele diz que a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, são claramente vistas nas coisas criadas, de modo que os homens fiquem sem desculpas. Não é isso? Romanos 1:20. O cosmo inteiro prega. A pergunta é: quem está disposto a ouvir? Quem está disposto a ser confrontado? Quem está disposto a crer e a fazer a vontade desse Deus grandão? Desse Deus maravilhoso? Quem? Porque muitas vezes a negação é apenas uma proteção daquilo que não se quer conhecer, daquilo que não se quer reconhecer. Então eu nego. Apenas uma deficiência no entendimento. Pois bem, queridos, no entanto, houve quem preferisse tapar os ouvidos a entender esse Deus tão maravilhoso.
E no século XIX, né, foi prodígio, em que homens que se ergueram diante, né, de outros e que declararam, né, ali com contundência que não há Deus, não existe um Deus, não há um Criador. Muitos, dentre esses Nietzsche, né, que diz que Deus não existe, proclamou a morte de Deus. Deus está morto. Olha só. E ele diz, ele reafirma, Deus permanece morto. Mas o homem que negava a existência de Deus não conseguiu lidar com a sua própria mente. Nietzsche morre em Turim, na Itália, louco, confuso. Pessoas desequilibradas que hoje muitos catedráticos aí numa sala de faculdade defende como se fosse uma verdade. Karl Marx chamou a religião de ópio do povo. Aquele que tem uma religião, os cristãos em si, estão drogados. Usem a religião como uma droga. Né? O pai do socialismo, vamos dizer, né, sistema político que tanto destruiu na humanidade. Quem já assistiu aqui Doutor Zhivago, um filme? Tem tantos outros que a gente poderia citar aqui que conta a história do socialismo, do comunismo. Quantas milhões e milhões de pessoas foram mortas. Igrejas fechadas por causa de um estudo, de uma crença que este homem, Karl Marx, que chamou a religião do ópio do povo, construiu, né, um sistema que prometia um paraíso aqui na Terra. Enterrou o mundo em ditaduras que tentaram apagar o nome do Criador. Porque o cristianismo, a reflexão bíblica sempre levou o cristão ao protestantismo, a protestar: há um Deus. Eu não sou uma massa conduzida por uma visão política, mas eu sou conduzido pela palavra de Deus. E Karl Marx, né, porque muitos aí conhecem a história dele, teve um fim, um homem que viveu às custas da mulher, e com muitas dificuldades, e deixou o seu ensinamento para a destruição de milhões de vidas. Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, não é isso? Também escreveu que a fé é uma ilusão infantil. Quem tem fé, que quem crê num Deus é um ser humano com uma categoria inferior, como alguém infantil, que não tem capacidade de reflexões maiores. Sigmund Freud passou a vida tentando curar feridas que só o Pai Celestial, aquele que crê em Deus, pode curar. Jean-Paul Sartre, filósofo, declarou que o homem era uma paixão inútil. Na sua obra, O Ser de Nada, ele dizia que Deus não existe e o homem, ele mesmo, precisa construir seu próprio sentido. O homem que morreu angustiado e perguntando qual era o sentido da existência. Eu não sei por que esses homens fizeram tanto sucesso, se o fim deles foi um fim tão angustiante, tão decepcionante, onde, né, o seu discurso que tanto eles faziam não lhes serviu. Charles Darwin, né, o pai
evolução, né? Que nas suas reflexões entendeu que a vida evolui assim como a natureza e que nós descendemos de uma espécie, né, de macaco. É um aperfeiçoamento de um primata antigo e que negava esse criacionismo de um Deus que cria, né, mas de uma teoria mais evolutiva. Também Charles Darwin passou os últimos anos da sua vida doente, debilitado, e há relatos que no fim da sua vida ele perguntava se não tinha se enganado com todas as suas filosofias. Dizem que velho, cansado, visitou igrejas e confessou, né, que gostaria de crer em Deus, de ter fé. Morreu sem esperança. O homem que tentou explicar uma vida sem Deus terminou os seus dias sem paz. Eles negaram o Criador, não conseguiram criar uma única estrela. Eles tentaram apagar Deus nos seus livros, mas não conseguiram, jamais conseguirão apagar o Deus do céu. O nosso Deus é maravilhoso. Houve outros homens públicos e políticos que tentaram banir Deus da história. Lenin, não é isso? Mandou fechar todas as igrejas na sua época. Stalin fez declarações, né, políticas dizendo sobre a negação de Deus, né, porque era o Estado, né, e o Estado era o ateísmo, né, e o ateísmo na época de Stalin virou a religião oficial, né, se há uma religião que eles aceitaram, era o ateísmo. Pois bem, a ironia é gritante. Negaram o Criador, mas nunca souberam explicar quem criou as estrelas. Quem criou o universo? Quem? Conta-se que um filósofo francês, Voltaire, né, mais ou menos 1694 até 1778, foi um grande cético na época do Iluminismo, onde trabalhou arduamente para combater o crescimento do cristianismo. Homem muito inteligente. Em uma das suas declarações, ele diz que em 100 anos a Bíblia seria esquecida. Os cristãos acabariam. Mas antes dessa data dos 100 anos, Voltaire morreu. E a imprensa que ficava na sua casa, na França, foi comprada pelos cristãos, e o lugar onde se disseminava desinformação e críticas à palavra de Deus se transformou numa grande imprensa, onde milhares e milhares de Bíblias foram impressas. Há muitas coisas que nós não entendemos nesse tempo, mas Deus conduzindo a história, quando nós olhamos para trás, nós percebemos que Deus dirige a história. Deus é um Deus grandão, que tem controle sobre todas as coisas. O Salmo 14, irmãos, ele ecoa através dos séculos, dizendo, olha, diz o insensato no seu coração, não a Deus, mas o insensato é ele. Não o universo que permanece declarando a glória de Deus. O universo declara a glória de Deus. E foi o povo assim que Isaías foi enviado, irmãos. Um povo que ali Jerusalém seria destruído, o povo seria levado ao exílio, e muitos perguntaram, como muitos perguntam até hoje, né, diante do sofrimento, né, onde está Deus? Naquela época, começou a haver esse questionamento. Por quê? O exílio. Por que estamos passando por dificuldades? Por que estou vivenciando neste momento, passando por um câncer? Por que estou tendo problema com os meus filhos? Por que o meu filho não entende isso? Por que o meu casamento se encontra nessa situação? Por que as guerras? Por que as catástrofes? Não pode haver um Deus. E as pessoas, irmãos, não compreendem aquilo que é espiritual.
Ao lermos a palavra, percebemos que em todo o tempo Deus está nos preparando para uma vida na eternidade, a vida que é passageira. Aqui temos aflições e Deus, se há uma preocupação no seu coração, é saber onde você vai passar a sua eternidade. Um tempo sem tempo, que é eterno, que não passa, em troca de um tempo bem passageiro, a qual nós vivenciamos. Amém? Me lembro claramente o dia que eu completei 18 anos. Agora, daqui a pouco, vai ser 60 anos. Passou logo. A gente olha para trás e diz, Senhor, como está passando? E a vida, irmãos, ao terminar na velhice, em algum momento, ela não encontra sentido realmente em viver um mundo desse jeito, com tantos conflitos, achando que a sepultura é o fim de todas as coisas. A sepultura não é a aniquilação, irmãos. A passagem para a eternidade. A vida não termina com a morte. Ela inicia num novo processo eterno de descanso, de louvor, de adoração e reconhecimento das grandezas desse Deus que planejou todas as coisas e conduz dentro do seu planejamento. E a vida que aqui vivemos de aflições é para o testemunho de que existe uma eternidade em que você deve anunciar aos quatro cantos que há sentido para a vida. Há uma eternidade que nos espera. Mas muitos vivenciam essa vida como se não houvesse o amanhã. Não é isso? Vivenciam, uma vida desregrada, onde abandonam a palavra e a comunhão do Criador. Deus está no controle da história. E foi um povo desacreditado, questionando onde está Deus, que Isaías dá uma resposta aqui no capítulo 40. Deus levanta o profeta para anunciar uma verdade que continua transformando vidas. A história nunca saiu da mão de Deus. O Deus que governa o universo é o mesmo que conhece o nome de cada um dos seus filhos, porque Ele é um Deus de mais de 7 bilhões de pessoas, mas nos individualiza, torna-se também um Deus pessoal, porque Ele te conhece, Ele te chamou pelo nome antes, quando você ainda não tinha forma. Ele conhece o dia que você nasceu, Ele conhece a sua história, Ele sabe do seu futuro. É um Deus que conduz a história e sabe que os sofrimentos e as dificuldades dessa vida não se comparam com a glória que Ele preparou para os seus. E nós não vamos ficar no meio do caminho. Vamos continuar vivenciando a nossa fé e testemunhando desse Deus tão maravilhoso, tão grande, o qual nós compreendemos, entendemos e queremos comungar com Ele, queremos estar o tempo todo conectado, abraçado, crendo, vivenciando a sua palavra, entendendo que um coração quebrantado e contrito, Ele não quer, irmãos? Despreza. Coração quebrantado e contrito. É esse coração arrogante, vaidoso. É aquele coração que reconhece as suas falhas. É aquele coração que não consegue passar muito tempo sem chorar aos pés dele. É aquele coração que entende a sua pequenez diante de um Deus tão grandão, que recorre a Ele nos momentos, em todos os momentos, que busca nele a saciedade da sua alma. Porque Ele nos criou assim, irmãos. Deus, Ele nos formou, Ele nos criou com uma ideia inata de Deus. Uma ideia natural, nós já nascemos com essa necessidade de Deus. Mas que muitos corações irão se revoltar,
e buscar preencher o seu vazio nas drogas, nas amizades, nas bebedeiras, nos vícios, porque ele é incompleto sem Deus, ele necessita, a sua alma adoece, ele não sabe o que está acontecendo, ele não encontra alegria, ele não encontra paz, ele busca incansavelmente em outros lugares, mas só em Deus, na comunhão, é que ele é preenchido e entende que o Senhor o criou com essa necessidade, com esse desejo de completude, de saciedade, que é a paz que a Bíblia diz que excede, vai além do nosso entendimento. Às vezes é até incompreensível essa paz, né? O mundo está desabando, mas você sabe em quem você tem crido e em quem você está firmado, que é na rocha, não é isso? Então, o Deus que governa o universo é o mesmo que conhece cada um, com o seu nome, com a sua história, com a sua necessidade. Só Ele te conhece verdadeiramente. E Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. Interessante isso. Ele sabe o que se passa na nossa mente. Ele sabe o que nós fazemos quando ninguém vê. Ele vê. O nosso Deus é incomparavelmente grande. Isaías começa fazendo a pergunta que ninguém consegue responder. Quem mediu as águas na concha da sua mão? Isso aqui, ó, concha da sua mão. Quem tem a capacidade de pegar os 5 oceanos? São 5? Atlântico, acho que são 5 mesmo. Na palma da sua mão. Quem é esse Deus tão maravilhoso, que a Bíblia diz que está no seu alto e sublime trono e se inclina para ver o que se passa aqui na terra? Enquanto o homem mede o universo com telescópios, e leva-se anos para descobrir uma tecnologia e fazer um telescópio tão grande, Deus mede os oceanos com a palma da sua mão, enquanto as nações disputam poder, Deus as considera como uma gota de um balde. Versículo 15. Queridos, o Deus que nós servimos criou bilhões de estrelas, sustenta cada galáxia, governa reis e governos. Ele determina o começo e o fim da história. Nada o surpreende. Nada escapa do seu controle, nada limita o seu poder. Se Deus governa o universo, irmãos, certamente Ele governa a sua vida, amém? Certamente Ele tem o controle da sua história, amém? Certamente Ele está ciente das suas necessidades, porque Ele tem o controle. Por que andar ansiosos? Deus tem o controle da história. E aqui, né, nós percebemos que Ele é o início, Ele é o fim. Lembrando aqui de Apocalipse. João, aquele servo fiel, tentaram matá-lo ali, não conseguiram. Domiciano enviou ele para a ilha vulcânica de Patmos para morrer ali. E num domingo, num dia como esse, né, o dia do Senhor, abriu-se um telão diante de João. Ele teve uma visão das coisas que iriam acontecer. E João vê uma figura que, ao ver, ele cai, como se estivesse desfalecido diante daquela visão gloriosa. E o Senhor se revela a ele, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim.
Se ele é o alfa e ele é o ômega, o início e o fim, ele tem controle sobre tudo, sobre todos. Ele sabe de tudo. Esse Deus maravilhoso, aleluias, que determina o começo e o fim. Nada o surpreende, nada escapa do seu controle, nada limita o seu poder. Ele governa o universo e também governa as nossas vidas. Queridos, a grandeza de Deus não o afasta de nós, mas pelo contrário, é observando essa grandeza, é que é revelado o tamanho do seu amor pelas nossas vidas. Olha que interessante. Quanto mais nós percebemos, através das Sagradas Escrituras, o tamanho desse Deus, nós entendemos também o tamanho do seu amor pelas nossas vidas. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. É importante nós entendermos que poder sem amor produz medo. Alguém tão poderoso, opa, não é assim? Chegar diante aí de um presidente da República, você, opa, puxa vida, estou diante de uma figura importantíssima, cheia de autoridade, de poder, né? Mas a grandeza de Deus não o afasta de nós, mas revela o tamanho desse amor, irmãos. Amor sem poder, ele produz o quê? Impotência. Não é isso? Mas Deus possui ambas as coisas infinitamente, poder e amor. E é nessa grandeza que nos é revelado a sua graça, a forma como ele encontrou para nos justificar, vendo a nossa incapacidade, a nossa debilidade, a nossa dificuldade de servi-lo, de agradá-lo, de fazer aquilo que é correto. Estávamos todos destinados ao inferno, mas ele, olha só, irmãos, que coisa maravilhosa, ele deixa toda a sua glória e ele vem ao mundo através de um feto, onde ali ele é gerado no ventre, né? Ele é cuidado, gerado no ventre de Maria, vamos dizer assim, ele cresce como uma criança, o rei do universo. Ele nasce numa manjedoura. O nosso Deus se fez homem para nos salvar, para nos dar a capacidade de viver na eternidade com Ele, não por méritos nossos, você não consegue, mas por graça dEle. Esse Deus grandão, demonstrando o seu grande amor pela humanidade, envia o Filho para morrer em nosso lugar. Porque sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Era necessário que um cordeiro imaculado, sem pecado, fosse ofertado para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite ouvindo a sua palavra, sendo confortada por ela, nos mostrando que o Senhor tem um grande amor por nós, que Ele te ama, que você é muito importante para Ele. Nós somos muito importantes para o Senhor, irmãos. Olha só. Talvez as pessoas aí fora não dão nada para a gente, né? Não dá, ver uma pessoa ali, isso é um Zé Mané, um coitado. Mas o Senhor nos chama de filho. E nós temos a liberdade de dizer, Pai nosso que estais nos céus. Entendermos que somos filhos. E temos direitos e temos herança.
porque somos filhos, porque recebemos os benefícios que a cruz nos concede através do sacrifício de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! A cruz é a maior demonstração de que Deus governa a história com amor. Quando parecia que Satanás havia vencido, quando parecia que o mal estava triunfando, quando parecia que tudo havia terminado, Deus estava escrevendo o maior capítulo da redenção. Que coisa maravilhosa! A sexta-feira da cruz, do sofrimento, preparava a humanidade para o domingo da ressurreição, onde a história da humanidade seria transformada. Aleluias, o plano perfeito. E assim também acontece conosco, irmãos. Aquilo que hoje parece derrota, pode ser exatamente o caminho que Deus está usando para manifestar a sua glória. Prestem atenção nisso. Quando nós analisamos a história, a palavra de Deus, nós entendemos essa soberania de Deus, e essa soberania nos dá a segurança da fé. A certeza de que está sob controle, nada acontece por um acaso. Nem as alegrias, nem as lágrimas, nem as portas fechadas, nem as esperas. O Senhor continua sentado no seu trono, com controle de todas as coisas. Olha para a vida desses homens mártires, por exemplo. José foi vendido no Egito. Moisés foi rejeitado de filho da filha de Faraó, neto de Faraó, um homem que cresceu no palácio, com todas as regalias, tendo conhecimento de toda a ciência daquela época. É rejeitado, se transforma num assassino. Davi é perseguido. Do momento, na sua juventude, onde ele é consagrado a rei de Israel, até a coroa ser colocada na sua cabeça, foi muito sofrimento, foi perseguição, foi lutas, foi dificuldades. Daniel foi lançado na cova dos leões. Paulo foi preso. Mas nós conhecemos a história desses personagens. E nós entendemos que Deus transformou cada sofrimento em um instrumento para a sua glória. Aleluias! Será que você entende isso? Talvez este momento de sofrimento, de dor, de enfermidade, exatamente este momento poderá ser usado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Preste atenção, porque a palavra que está dizendo isso nos leva a pensar dessa forma. Deus transforma cada sofrimento em um instrumento de glória. A Bíblia, ela não nos promete, irmãos, uma vida sem luta, sem dificuldade. Não, tem aflições, muitas aflições. Mas ela promete algo muito maior. Nenhuma luta será desperdiçada. Nenhum sofrimento será desperdiçado. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Em Deus, até a dor possui propósitos. O sofrimento, só que tem pessoas que não percebem isso. Tem dificuldade de entender que aquele momento de dor, de sofrimento, de enfermidade é para a glória de Deus. Porque Ele transforma esses momentos de dor e de sofrimento em testemunho. Muitos deles, se não a maioria, é para a glória de Deus. Como diz Paulo, no livro de Romanos 8, no versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluias. Como é confortante essa palavra. O Deus soberano renova os cansados. É isso
que Isaías está dizendo? Olha, ele entende o seu cansaço, sua luta, sua dificuldade. Isaías reconhece que até os jovens, esses meninos novos aí, né, cheios de vitalidade, eles também se cansam, irmãos. A força humana acaba em alguns momentos. A motivação desaparece. As emoções enfraquecem. Isso acontece em vários períodos nas nossas vidas, mas existe uma força que não vem de nós, ela vem do Senhor. E aqueles que esperam no Senhor, aqueles que vivem crendo nas promessas de Deus, recebem novas forças. Aleluias! Levantam-se novamente. Continuam na caminhada, não param. Descobrem que Deus sustenta quem já não consegue sustentar a si mesmo. Ele sustenta, Ele é quem dá forças. Aleluias, é isso que Isaías está dizendo, irmãos. Esperar no Senhor não é ficar parado, é permanecer confiando quando ainda não vemos respostas. Quando aquilo que está à nossa volta é totalmente desfavorável. Nós precisamos permanecer confiando. Descansar, irmãos, no Senhor, nós sabemos que descansar é saber que Deus está trabalhando em nosso favor, é não perder o ânimo, é não perder a esperança. É viver na caminhada, ainda que com momentos difíceis, mas continuar firme. Não perder o foco. Aleluias. Nosso futuro está nas mãos de Cristo. A história caminha para o grande dia. Jesus voltará. Toda lágrima será enxugada. Toda justiça será julgada, todo joelho se dobrará diante dele, porque nós esperamos no Senhor. A última palavra da história, irmãos, não será da guerra, nem da morte, nem do pecado. A última palavra pertence ao Cordeiro Imaculado. Aquele Cordeiro que João contempla ali em Apocalipse. Na sua visão, ele vê o selo, o livro dos 7 selos, o livro da vida. E aí ele ouve ali a voz que diz: quem poderá desatar esses selos? Quem? João percebe que ninguém pode. E ele começa a chorar compulsivamente. Quem poderá desatar o livro da vida? Quem? E João vê um cordeirinho imaculado, como se estivesse morto, porque estava ensanguentado, mas estava vivo. E aí ele ouve: eis que o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas vivo está. Ele é que pode abrir o livro da vida. Ele é quem transformou a nossa história. Ele é quem nos deu a vida e vida em abundância para toda a eternidade. Ele que mudou a rota de colisão, a qual nós estávamos caminhando nessa rota, em direção ao grande precipício. Mas a conversão é justamente uma saída, uma mudança de rota. Estávamos numa rota, mas houve uma conversão para a vida eterna com Cristo. Aleluias! Glória a Deus! Esta semana, no nosso Café com a Maturidade, o irmão Zé Ventura estava conversando, dizendo que ele, numa época da sua vida, iria assassinar um homem. Ele estava numa rota, ele se tornaria um assassino, mas Deus mudou a rota dele. Ele fez uma conversão, ele conheceu a Cristo e se transformou, foi transformado
numa nova criatura. Assim foi na minha vida, assim foi na vida de muitos aqui, que fez uma conversão. O Espírito Santo de Deus mudou a nossa rota. A última palavra é do Senhor. A última palavra é Ele. Amém? A última palavra. Por isso, o cristão não pode desanimar, irmãos. O cristão pode cantar mesmo durante a tempestade, se alegrar em Deus, pode sorrir em meio às lágrimas, pode caminhar quando todos desistem, porque ele tem a confiança de que Deus dirige a sua história. O cristão, ele anda na contramão da história, de repente vai todo mundo para aquele lado, mas você sabe que Jesus está te mandando para o outro lado. Você tem a confiança de que é Ele quem dirige a sua história, Ele quem dirige a sua vida, porque nós sabemos quem escreve o último capítulo, quem é que dá o ponto final. Eu gostaria que você ficasse de pé, gostaria de chamar aqui a equipe de louvor. Talvez hoje alguém tenha chegado aqui cansado. Talvez alguém esteja pensando de que Deus se esqueceu dele, está desanimado. Isaías responde, no capítulo 40, versículo 27, por que dizes que o caminho está encoberto ao Senhor? Por quê? Por que você está pensando que Deus não está te vendo? Por que você pensa que seu caminho está encoberto? Por quê? Isaías faz essa pergunta e você precisa refletir para responder. Isaías 40, 27. Por que dizes, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Isso não é verdade. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece dos seus. O Deus que governa as estrelas, governa também a sua história. O Deus que sustentou José na prisão, que protegeu Daniel da cova, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é o mesmo Deus que está aqui conosco nesta noite. Ele se faz presente. Deus está aqui. Jesus, ele diz isso de forma muito clara, ali na carta às 7 igrejas. Ele caminha no nosso meio. Ele, com um olhar investigativo, ele sabe o que se passa no seu coração e na sua mente. Ele sabe a real intenção que você tem ao estar aqui nesta noite. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Ele sabe da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, da sua dificuldade em se libertar daquilo que aprisiona a sua alma. Ele sabe de todas as coisas. O Deus que está aqui nessa noite é o Deus que dirige a história. Ele continua reinando. Ele continua amando, Ele continua salvando, Ele continua renovando. E hoje, diante dessa mensagem, Cristo, Ele nos faz um convite, irmãos. Se hoje você está cansado, talvez a dor e o sofrimento, a angústia esteja te consumindo, as dúvidas, quero que você compreenda que a palavra do Senhor é o alimento da nossa alma. As promessas de Deus nos mantêm na caminhada. As conquistas da cruz do Calvário, as bênçãos do Senhor, têm estado sobre as nossas vidas. Hoje, Cristo convida os cansados a chegarem a Ele. Se você está sem esperança, olhe para a cruz. Se está com medo do amanhã, olhe para o trono. Ele está lá. E Ele conduz a nossa história.
Não tenha medo. Você não está só na sua caminhada. Todas as vezes, irmãos, que diante de lutas e dificuldades, o meu coração, às vezes tem uma tendência a se entristecer, eu digo para Ele, eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que eu não estou só. Não há solidão na minha vida. Eu tenho um Deus que tem cuidado da minha vida, que tem me sustentado, que tem sido meu consolo, que tem me dado forças, que tem me levado para o joelho, que tem puxado as minhas orelhas para que eu possa me achegar, porque o coração quebrantado, contrito, Ele não despreza. Se está fraco, espere no Senhor. Hoje, o Senhor te chama, porque o Deus que criou o universo ainda se importa com você, realiza milagres, transforma vidas, sustenta os seus filhos e conduz toda a história para a sua glória, para que o nome dele seja glorificado. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você está se sentindo fraco durante esse louvor, peça o Espírito Santo para renovar o seu coração. Ele quer te libertar nessa noite. Ele quer transformar a sua perspectiva de vida nesta noite. Ele quer se aproximar mais. Ele quer que você se aproxime mais dele. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e nós esperamos nele. Amém.